Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? E hoje a gente vai fazer uma análise muito importante, né? Que é justamente a análise referente ali ao ciclo, né, metrológico envolvendo, né, análise geométrica de paralelismo, né? A gente se depara muitas vezes com indicações, né, de ciclos onde você precisa ter ali uma fabricação de um elemento, né? Exemplo como esse aqui, você tem lá exemplo uma fabricação de um cubo e você precisa garantir, né, o paralelismo ali entre essas faces, né? E quando a gente fala de paralelismo, né, principalmente quando se está com instrumentos convencionais, muitas vezes fica difícil ali entender, né? O pessoal fica muito focado, né, na questão da tolerância dimensional, né? Exemplo, vamos supor que a tolerância aqui desse instrumento, dessa peça, né, ela seja 50 milímetros mais 0,02. Vamos colocar aqui mais 0,05, né, 5 centésimos de milímetro. Então o que é que normalmente, né, se faz? Né? Você vai estar ali, né, fabricando, né, pega lá um paquímetro, faz a medição pelo menos nas duas extremidades. Né? Faz a medição ali nas duas extremidades, vê se não está variando ali acima ali dos 50, né, e aprova ou não ela para estar seguindo ali o fluxo, né? Só que exemplo, pode ser que uma peça como essa ela traga uma informação ali, né, de paralelismo de 2 centésimos, né? Ou seja, você tem lá a indicação lá do elemento do símbolo lá de paralelismo e está lá tendo a indicação de 2 centésimos de milímetro, né? 2 centésimos de milímetro. Ou seja, se uma peça como essa você faz uma medição em uma extremidade, né? Lembrando, eu estou falando aqui de extremidade, né? Mas quanto mais pontos forem utilizados na superfície, melhor. Só que a gente sabe que tem a questão do tempo, né? Então, normalmente se faz aí 2 pontos ou 3 pontos, né? Também fazendo a medição no centro da peça, né? Ou seja, nas extremidades e no centro da peça. Então, é algo para se tomar cuidado, né? Então, exemplo, vamos supor que você fabricou a peça, mediu lá nas duas extremidades, né? Uma extremidade está dando 50,01, a outra está dando 50,04. Ou seja, a diferença aí é de 3 centésimos, né? 50,01 para 50,04. 3 centésimos dando de diferença. Ok. Se a gente for observar a tolerância dimensional, ou seja, a relação linear, essa variação aqui ela não vai ter importância. Né? Quando eu digo que não vai ter importância é porque os valores medidos eles estão dentro da tolerância, né? Já que é 50 mais 5 centésimos, ou seja, varia de o valor, né, possível varia de 50 milímetros até 50,07, né, 50 milímetros até o 50,05. Então qualquer valor dentro dessa faixa aí está ok. Só que essa variação que está tendo aí de 3 centésimos está dentro da faixa também. Então para essa parte dimensional, a medição estaria ok. Só que quando você vai ver na parte do paralelismo, ele não aceita, né, uma diferença, né, acima de 2 centésimos. Então, trazendo aqui duas linhas paralelas, né, essas linhas não poderiam ter oscilação de distância, né, passando de 2 centésimos. Então, nesse caso aqui, observando apenas pelo paquímetro, você teria aí mais de 2 centésimos, né, teria 3 centésimos. Então, estaria configurando que essa medida está fora da tolerância, não da tolerância linear, mas da tolerância geométrica, né? Então, é muito comum, né, nessas medições tridimensionais essa verificação. Por exemplo, vamos supor que a nossa medida seja verificar se essa face aqui ela está paralela a essa outra aqui. Então, você vai estar justamente posicionando, né, o elemento de verificação e traçando, né, pontos ali específicos, né, nesse elemento. Obviamente o sistema ele vai calcular, né, vai criar ali uma reta de referência ali no plano e depois você vai comparar justamente ali com a outra sequência de medidas que você fez. Né? Então, com base nessas duas medidas, ele vai estar justamente verificando, né, o quanto é que está de paralelo em relação um ao outro. Né? Vamos fazer uma verificação aqui rápida, né? Deixar aqui paralelo, né? Então, vamos pegar aqui 3 pontos, né, dessa referência aqui. Peguei aqui 3 pontos, né? Vou fechar aqui. Aqui eu tenho o valor referente à reta, né? Veja que ele está dando inclusive aqui uma indicação aqui que a reta está ali praticamente a 90 graus, né? Vamos fazer aqui uma medição agora comparando a essa outra linha aqui,
né? Vamos pegar aqui a linha aqui, pegar aqui mais 3 pontos. Lembrando que o link desse software, né, tá aí na descrição, né, do M2 Metrology. Deixa alinhado aqui. E vamos aqui fechar. Né, então, nesse caso aqui, a gente tem, né, os dois elementos, né, e aí a gente consegue fazer aí essa verificação, né, justamente da base. Né, vou voltar aqui, pronto aqui. Aqui a gente tem as duas linhas medidas, né, ou seja, ele traçou ali as duas linhas. Né, então, se a gente observar aqui, está a linha da primeira medição e a linha aqui da segunda medição. Né, então, no ciclo como esse, o objetivo é justamente saber o que? A diferença que está tendo entre essas linhas aqui. Então, no sistema, né, matemático, né, criado por essas verificações tridimensionais, né, nesse caso é bidimensional, né, mas é a mesma lógica para um ciclo tridimensional, ele vai estar vendo, né, o quanto é que está tendo de distância ali dessas linhas produzidas, né, e justamente verificando se elas estão ou não paralelas. Né, nesse caso aqui, as duas linhas ficaram paralelas, né, então está dando aí uma relação aí, de 90 graus, né, ou seja, uma relação aí de paralelismo praticamente perfeito, né, aí para o ciclo. Né, como é um modelo, né, de uma base, né, de uma peça teste, né, a gente tem justamente aqui essa relação realmente que está perfeito ali na indicação. Né, mas quando a gente vai para uma peça fabricada, né, normalmente tem uma margem ali para tolerância. Né, então é importante justamente essa verificação do paralelismo, né? Principalmente quando você está trabalhando lá com instrumentos convencionais, né? Fazer o máximo possível ali da análise para não ter nenhum problema ali no controle de qualidade, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise, né, referente a um elemento muito comum, né, no universo da mecânica, que é justamente os elementos tipo rabo de andorinha, né, que na verdade são guia, né, é um guia mecânico, e a gente vai estar fazendo algumas análises, né, verificando algumas considerações. Né. Aqui a gente tem duas peças, né, o qual essa aqui representa o guia fêmea e essa aqui representa o guia tipo macho. E elas se completam, né, vamos assim chamar aqui, pela montagem, né, pela montagem justamente aqui desse guia. E aqui a gente tem a indicação do desenho, né, do rabo de andorinha. Né. Aqui tem a indicação do rabo de andorinha fêmea. E vamos verificar aqui alguns detalhes sobre ele. Né. O primeiro ponto, né, que chama a atenção de muita gente que está iniciando na parte mecânica é esse elemento circular que aparece aqui. Na verdade aparece de um lado do outro. Né, que causa bastante atenção, né, porque praticamente, né, o único elemento que utiliza, né, esse tipo de dispositivo. Pelo menos não me lembro de outro. Né. Você pode até fazer algum dispositivo e utilizar esse elemento ali como referência ali para medição, mas assim, para o rabo de andorinha é uma coisa já que é padrão. Esse elemento, na verdade, ele é um cilindro padrão utilizado aí para medição. Né. Quando eu digo cilindro padrão, né, ele está ligado à questão da calibração, da medida dele. Não é que você vai utilizar somente esse cilindro com esse diâmetro aqui de 4M6. Não, você pode estar utilizando outros cilindros desde que seja compatível com o rasgo, né, com a parte angular aqui do elemento. Né. Ele não pode ser maior do que a altura do elemento. Né, não pode ser maior do que a altura do elemento e tem que ser feita uma análise trigonométrica, né, para justamente calcular, né, a distância, né, do centro, ou na verdade da borda, né, desse elemento circular. E aí vem a pergunta, né, por que utilizar esse elemento circular? O que é esse elemento circular? Esse elemento circular ele é utilizado para medição. Né? Então, quando ele aparece aqui no desenho, como está aqui dessa forma, diminuir aqui o zoom. Pronto, vamos só focar aqui nessa parte. A peça em si é esse contorno aqui que eu estou fazendo. Né? Seria, por exemplo, a vista frontal dela. Né? Seria isso aqui. A peça teria esse contorno. Né? O guia é justamente essa parte aqui. Né? E observa que tem aqui a referência dos cilindros. Então, os cilindros eles são utilizados durante a fabricação para medição.
para você de fato garantir que aquele valor, né, ele venha a ser executado ali na fabricação e que venha garantir ali, né, a montagem, né, ou ter a possibilidade de montagem, né. Então essa referência aí ela realmente é ali para medição. Aí você diz, poxa, mas eu não poderia medir, né, esse elemento sem utilizar esse cilindro, né, eu não poderia ter uma cota aqui específica para poder fazer essa medição. O que acontece? O rabo de andorinha, por exemplo, como está aqui, né, deixar aí com 18 milímetros, né, ali o valor. O que acontece? O rabo de andorinha, ele tem um detalhe interessante que é essa incidência aqui do ângulo, né, que seria justamente essa incidência aqui do ângulo que faz com que se tenha uma área muito pequena. Então tem uma tendência a gerar erro, né, metrológico, né, erro de medição ali durante a execução, né? Ou seja, você teria que encostar o instrumento, o micrômetro ali de 2 contatos, o paquímetro, seja lá o que for que você fosse utilizar, e teria esse problema ali do apoio. No cilindro, minimiza esse problema, né? Então o cilindro ele minimiza esse problema aí da medição, sem contar que, como a incidência, a aresta é pequena, né? Você pode até deformar o material, a peça ali, dependendo do tipo da liga dele, né, e o instrumento que você for utilizar, né? Então também tem esse detalhe importante. Essa peça aqui ela tem um detalhe que você pode observar, que ela tem uma parte aqui paralela, né? Esse é um detalhe interessante porque essa incidência do ângulo, né, ela tende a gerar um pouco de rebarba, né, ou quando você está fabricando ela gera um pouco de vibração, né, e ela tem uma tendência a não causar um deslizamento tão legal ali no guia, né? Então algumas pessoas retiram, né, quando possível no projeto, retiram, né, um pouco ali daquela aresta para garantir ali um melhor deslizamento, né? Sem contar que também é muito comum, né, nesse tipo de guia, né, deixar aqui um canal de alívio, né, nessa parte do rabo de andorinha, né? Ou seja, tem um canal mesmo, fresar aqui com a fresa de tubo, deixar uma parte aqui aberta para garantir também um melhor deslizamento ali durante a movimentação do guia, né? Então o rabo de andorinha tem essas curiosidades, né? Então um detalhe importante, você tem a parte trigonométrica, né, que é para calcular de fato esse detalhe. A gente tem até alguns vídeos aí no canal mostrando esse tipo de cálculo. Você tem que ter o cilindro, né? Tem que ter o cilindro ali calibrado, né? Ou seja, um cilindro ali específico para poder fazer esse tipo de medição. A medição em si, né, ela pode ser feita com vários instrumentos, né? Eu particularmente, para ter uma boa precisão, eu prefiro utilizar um bloco padrão, montar um jogo de bloco padrão passa não passa. Se você tem dúvida, é só pesquisar aí no canal aí, na playlist de metrologia aí, bloco padrão, que a gente tem alguns vídeos falando sobre esse elemento, né, e sobre características de medição utilizando ele. Então é muito melhor, né, eu pelo menos acho bem melhor fazer esse tipo de medição utilizando o bloco padrão, né? Você faz ali um tipo de calibrador passa não passa, então facilita bastante. Isso para o rabo de andorinha fêmea, né? Para o rabo de andorinha macho, né, no caso aqui seria esse exemplo aqui, a medição externa, né, dá para você fazer tranquilamente ali com o micrômetro externo, não tem problema não, o paquímetro, enfim, né, é bem tranquilo. Mas tem que utilizar também os cilindros, né, e os cilindros de forma igual, né, ou seja, o cilindro que você utilizou ali na confecção do rabo de andorinha fêmea, utiliza na confecção do rabo de andorinha macho, ou vice-versa. E aí você pode perguntar, poxa, tem algum detalhe aí importante, é melhor fazer primeiro o rabo de andorinha fêmea, depois o rabo de andorinha macho? Eu particularmente prefiro fabricar primeiro o rabo de andorinha macho, né, me preocupando muito com a questão da centralização dele, né, a questão da centralização, da simetria, e depois ir para a medição ali no rabo de andorinha fêmea. Aqui tem dois detalhes, um é a questão da medição, e outra é a questão da certeza que o rabo de andorinha ele vai estar montando, né? Então eu posso inclusive utilizar o rabo de andorinha macho como um elemento de medição, ou seja, fazer uma medição ali por substituição e fabricando o rabo de andorinha fêmea e verificando ali se já vai ter a montagem, né? Porque tem alguns detalhes aí interessantes que podem atrapalhar, né, esse funcionamento, né? O que acontece? O rabo de andorinha macho ele tem um rasgo nas duas laterais. Então, exemplo, se um rasgo ele ficar mais alto do que o outro, atrapalha muito na montagem, né? E para a montagem desse elemento, o interessante é justamente que os valores eles sejam menores. Como assim? Observa a altura aqui, que é 5 menos 3 centésimos.
né, esse comprimento aqui do rabo da andorinha é 28,08 menos 1 centésimo menos 3 centésimos, ou seja, valores negativos, porque ele é um tipo macho, né? Quando a gente vai para o rabo da andorinha ali fêmea, observa que as tolerâncias, né, elas são positivas, né? Aqui do rasgo é 12 mais 1 centésimo mais 3 centésimos, e a altura é 5 mais 3 centésimos, ou seja, para garantir a folga mínima ali para o deslizamento durante a montagem. Outro detalhe é a ferramenta que é utilizada, né? A ferramenta que é utilizada é a fresa angular, né? Só que tem um detalhe, né? A fresa angular você não precisa iniciar a usinagem já com a fresa angular, né? Ela não suporta tanto esforço, né? Então você pode fazer justamente o desbaste com a fresa de topo e depois só fazer o corte lateral, né? Fazer o corte lateral. Só que tem um detalhe, você tem que fazer lateral por lateral. A fresa ela não vai entrar cortando todas as duas laterais, né? Tanto do rabo da andorinha macho como do rabo da andorinha fêmea, né? Então aí um detalhe importante aí que é justamente você está garantindo a simetria durante a execução, né? Então é importante, é muito importante a estratégia de controle aí durante a fabricação, né, desse tipo de elemento, e principalmente ficar atento também com o ângulo, né, que é utilizado, né? A maioria desses rabos de andorinha são fabricados com 60 graus, né? Então você tem que comprar uma fresa angular, né, fresa rabo de andorinha com 60 graus, mas existem outras, né, fresas também angulares, né? A de 45 graus é muito comum, né? Já vi muita gente fabricando, né, fresa angular com 50 graus, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Ou seja, customizar lá uma fresa, fazer com 50 graus, então é importante ficar atento com o grau que está lá indicado no projeto, ou se for alguma coisa de manutenção, verificar qual o grau que está na peça lá especificamente, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.